Amada igreja, eu vou convidar a todos que abram suas Bíblias. Nós vamos em dois textos hoje. Vamos começar em 1 Samuel, capítulo 21. Porque esse texto, 1 Samuel, ele vai dar a base para o texto que eu vou trabalhar depois num salmo. Os irmãos sabem o que são os salmos, né? Os salmos, eles são cânticos. O chamado saltério, ele é composto por cânticos. Tem uma parte muito especial deles ali, que são os cânticos dos degraus, que os peregrinos que iam a Jerusalém na época das festas, eles cantavam aqueles salmos conforme iam subindo para Jerusalém. Muitos salmos da Bíblia são escritos por Davi, outros tantos por seu filho Salomão. Um deles, o Salmo 90, é escrito por Moisés. Temos salmos também de outras pessoas, dos filhos de Asaf, obrigado. Então nós temos de Asaf, temos dos filhos de... está me faltando agora. Então, além de Asaf, tem os filhos de... Esqueci, depois eu vou lembrar. Mas enfim, a grande maioria dos que a gente conhece, dos que a gente decora, são de Davi. Uma vez eu fiz uma pergunta aqui na quarta-feira, uma pegadinha. Sim, pastor também faz pegadinha. E eu estava pregando, e no meio da pregação eu dizia assim, como eu sempre jogo para os irmãos, eu gosto de ter esse retorno de vocês, eu perguntava: irmãos, então, temos aqui que a grande marca da vida de Davi foi... Aí a irmã veio babando, né? O adultério. Que dizia: não, irmã, a grande marca da vida de Davi foi ser um homem segundo o coração de Deus. Teve adultério? Teve. Teve homicídio covarde? Teve. Mas a grande marca da vida de Davi foi ser um homem segundo o coração de Deus. Ser aquele a quem foi prometido: um dia da tua descendência vai vir o Messias. E vários salmos de Davi são salmos messiânicos. Veja, por exemplo, Jesus citando o próprio Senhor Jesus na cruz, citando um salmo messiânico, o Salmo 22. Se você abrir a sua Bíblia, o Salmo 22, começa lá: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1. É o Senhor Jesus citando um salmo davídico, um salmo profético com relação ao Messias. E aqui nós vamos ver, no salmo que nós depois vamos ler, também que tem uma correlação aí messiânica. Mas, só para a gente terminar essa introdução aqui, nós somos brasileiros, e já dizia aquele comercial que andou um tempo atrás veiculado aí, que nós somos brasileiros e não desistimos nunca. A gente já enfrentou, ainda mais a gente que já tem um tempinho aí de vida, né? Pessoal 50 a mais aí, a gente já viu algumas coisinhas, né? A gente já viu o plano cruzado, plano Collor, plano Verão, plano Bresser, enfim, inflação galopante, coisas de maluco. Vocês que são jovens aí, vocês não têm ideia do que é o país não ter carne para vender. Um país cheio de carne, aí, cheio de boi, de touro, de vaca, e simplesmente o produtor rural dizer: não vou cortar o gado porque o valor está muito abaixo, tem que acabar com o tabelamento. E a gente ficar sem carne, ter que se socorrer a carne que vinha congelada da Rússia, uma carne ruim. O pessoal ainda dizia que era carne de cavalo e a gente não sabia, porque era ruim mesmo, a carne rançosa, amarga, esquisita. Aí fazia fila para comprar essa carne, fazia fila de dobrar quarteirão, coisas horríveis, incríveis. E moeda, né? Troca moeda, a moeda é cruzeiro, é cruzado novo, volta o cruzeiro. Não, agora pensando bem, cruzeiro novo, não, que cruzeiro novo já era, muda para o cruzeiro real. Cruzeiro real venceu o RV. O RV virou o real, graças a Deus. De 94 para cá é uma moeda só, mas naquele período ali de uns 5, 6 anos, mudamos umas 5 ou 6 vezes de moeda. Loucura, de loucura, de loucura.
Então a gente é brasileiro, a gente é escolado passar sufoco, sim ou não? Brasileiro dá o jeito, brasileiro dá nó em pingo d'água, o brasileiro leva as maiores dificuldades, mas tem coisa que nem o brasileiro aguenta, tem lutas pelas quais a gente passa, que a gente diz, agora não vou passar desse dia, hoje acabou para mim. Davi passou por um dia assim, aliás, Davi passou por vários dias assim, e esse texto de 1 Samuel 21, ele conta um desses dias. Olha o sufoco em que esse homem estava. Ele estava fugindo do rei dele, que era Saul. Saul estava perseguindo e queria matar Davi. Aí eu pergunto aos irmãos, eu quero ver a resposta só de quem lê Bíblia. Qual era o povo que vivia ali perto dos judeus, perto de Israel, e que era um inimigo daqueles brabos? O maior povo inimigo do povo judeu eram uma dica, o gigante Golias era um deles. Qual era o povo do gigante Golias? Filisteus. O povo filisteu odiava os filhos de Israel, odiava. Enquanto Israel tinha um rei, os filisteus tinham 5 capitais, cada uma com o seu rei. Era um povo que tinha essa condição. E Davi, fugindo do rei de Israel, disse, vou fugir para o lado dos filisteus, vou pular aqui da panela e vou direto para o fogo. Sim ou não? Direto para o fogo. Mas deixe estar que Davi já era conhecido dos filisteus, porque afinal, acabei de citar o maior dos filisteus, aquele cujo nome a gente conhece, que é Golias. E quem foi que matou Golias? Davi. E quando Davi matou Golias, foi ali que começou o problema com Saul. Porque quando eles voltaram da guerra, entrando de volta em Israel, em Jerusalém, a mulherada cantando nas praças. Saul, que era o rei, matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Aí pronto, a sementinha da discórdia estava plantada. Ali Saul já começou, como assim? Estão dizendo que ele é maior do que eu? Porque ele matou o gigante, mas eu que sou o rei. Pronto, começou a desavença ali. O problema começou ali. Até que as coisas aconteceram, culminou, não vem ao caso agora, se você quiser ler lá na sua Bíblia. E agora Davi então se vê numa situação de tal aperto, que ele diz, vou ter que sair da minha terra para Saul não me matar, o meu rei não me matar, vou para a terra dos filisteus. Tamara, versículo 10. Então Davi fugiu do rei Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Gate é uma das 5 capitais dos filisteus. E o rei desta cidade de Gate se chamava Aquis. Ele fugiu de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Os oficiais do rei Aquis, porém, disseram, peraí, eu conheço esse rapaz, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Olha como é que já tinha chegado a fofoca para eles. O rei da terra de Israel não era rei, ele era um servo do rei, ele era até genro do rei, mas ele não era o rei. Não é esse Davi o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi escutou essa fofoca e engoliu em seco. Engoliu em seco. Davi, verso 12, ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, olha a estratégia de Davi. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Não basta se fingir de louco, pastor Marco, tem que fingir de louco babão ainda. Babando, arranhando as portas e fazendo de louco, completamente louco. Por fim,
Aques disse a seus homens: precisavam me trazer um doido? Temos doidos suficientes para aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? Gente, falar de loucura numa igreja chamada 22 parece até piada. Mas foi o que Aques falou: gente, vocês me trouxeram mais um 22 aqui, por favor. Capítulo 22, por acaso, versículo 1. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Eu vou parar por aqui a leitura. Então, os irmãos entenderam o que estava acontecendo? Davi estava fugindo de Saul, que ia matá-lo. E ele fugiu para a terra dos filisteus, viu que não tinha jeito. Chega na terra dos filisteus, foi reconhecido. Iam matá-lo também. Ele usa dessa estratégia, ele se finge de doido para conseguir escapar dali com vida. Que afinal, quem é que ia matar um doido, né? O pessoal diz que dá até azar brigar com doido. E assim Davi escapou. Agora vamos sair de Israel, vamos sair da Filístia, vou voltar para cá, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para Niterói. Você conhece, e eu conheço, gente que é malandra ou metida a malandra. Conhecemos gente metida a malandra ou não conhecemos? E o malandro, ou o metido a malandro, ele não aguenta a língua dentro da boca, ele tem que falar para todo mundo, tem que dizer: rapaz, olha o que é que eu aprontei, falei que ia fazer isso, fiz outra coisa, me dei bem. É assim ou não é? Dá golpe nos outros, dá golpe na mãe, dá golpe no pai, dá golpe na namorada, dá golpe no patrão, dá golpe em todo mundo, acha que ele é o único inteligente, o único sábio que tem, que ninguém é mais esperto do que ele, mais sábio do que ele. Aí eu te pergunto, o sujeito que depende da própria malandragem, da própria esperteza, quando ele abre a boca é para louvar quem? Ele mesmo. Eu sou esperto, eu sou malandro, eu fui muito inteligente, olha, eu não sabia que eu era tão bom. É assim ou não é? Vemos isso em todas as coisas, em todos os cenários. Na política vemos isso, no futebol vemos isso, aquele jogador que o outro passa assim perto dele, só de passar perto do cotovelo, ele já está... Aí cai, aí o outro cava um cartão amarelo para o outro, cava uma falta na cabeça da área, faz o gol e sai de lá dizendo: felizmente o juiz deu a falta, e aí nós pudemos marcar. E aí a gente precisa no futebol hoje de uma coisa chamada VAR. Não é isso? Para quê? Para evitar que os malandrinhos acabem lucrando. Olha a que ponto chegou o ser humano. O ser humano gosta de dizer que é esperto, que é malandro, que se dá bem. E aí eu pergunto aos irmãos, vocês leram o texto comigo? Davi, eu estou aqui dizendo que Davi usou de uma estratégia para fugir do rei de Gate. Foi ou não foi? Foi uma estratégia inteligente se fazer de louco ou não foi? Foi. Mas você não vai encontrar na Bíblia Davi se autoelogiando, Davi dizendo que ele foi muito inteligente, que ele foi muito malandro, que ele deu um golpe perfeito nos filisteus. Não vai. Mas você vai encontrar, e é para lá que nós vamos agora, o Salmo 34. Vamos junto comigo, Tamara, Salmo 34. Mais tarde na sua vida, Davi, meditando e se lembrando dessa ocasião, ele escreve um salmo que não é de louvor a ele mesmo, como eu sou esperto, malandro. Eu já dizia Bezerra da Silva, né? O brasileiro gosta disso. Malandro é malandro e mané é mané. Podes crer que é. Não é isso que o povo gosta de cantar? Malandro é malandro e mané é mané, podes crer que é. Não. Davi não escreveu um salmo dizendo que malandro é malandro e mané é mané. Davi escreveu o seguinte, acompanhe comigo a leitura:
Louvarei o Senhor em todo o tempo. Meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele, para o Senhor, ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões fortes, os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam ao Senhor, nada de bom faltará. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas, pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Na cruz, nós vamos ver esse versículo ser citado. Depois que o Senhor Jesus morre, o centurião faz um furo na sua lateral e sai água e também sangue. E ele verificou nisso a morte do Senhor, porque se ele estivesse vivo, para agilizar a morte dos crucificados, era comum que se quebrassem as pernas. E a própria Bíblia, o Novo Testamento, diz que foi cumprimento desse salmo aqui: nenhum dos seus ossos será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Pai amado, a tua palavra foi lida, que o Senhor possa nos abençoar com ela nessa noite, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém e amém. Vejam, um homem segundo o coração de Deus, ele não é um homem qualquer. Alguém que tem a Deus como o Senhor, o Salvador da sua vida, como tudo na sua vida, ele enxerga a presença do Senhor em tudo na sua vida. Tudo que lhe acontece é permitido pelo Senhor. Tudo que ele faz e dá certo é bênção do Senhor. Tudo que ele faz e dá errado pode ser a mão do Senhor pesando sobre o pecado, pode ser uma instrução de Deus, pode ser um livramento de Deus, fazendo com que alguma coisa dê errado, para que você não se desvie para um caminho. Mas tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de Deus. Davi não se congratula pela sua malandragem, pela sua esperteza. Lemos aqui o Salmo, em que ele diz que o livramento veio de Deus. E ele agradece, e como sempre, eu gosto dos Salmos de Davi, porque ele não guarda os Salmos só para ele, e os Salmos também não são assim entre ele e Deus. Pode ver que na maioria dos Salmos dele, ele chama os outros para participar. Lemos isso no começo do Salmo.
Ele começa dizendo louvarei, mas depois ele começa, no versículo 3, venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Ele está chamando outros, prestem atenção no que o Senhor fez por mim, neste livramento que veio de Deus. Meus irmãos, que lição é essa que nós temos? Todos nós temos muitas necessidades, todos nós temos muitos problemas, todos nós precisamos de muitas soluções na nossa vida. E você vai e batalha e estuda e passa de ano, e no fim do ano você diz: passei, foi por um triz, mas eu passei. Ou passei muito bem, no terceiro bimestre eu já estava com todos os pontos, esse ano eu tirei onda. Quando, se olharmos para o que Davi fez aqui, a nossa postura deveria ser outra. Tenho que agradecer a Deus, porque o Senhor me deu capacidade de passar de ano. Isso se aplica a tudo, para quem estuda, para quem vai fazer concurso público. Olha, passei no concurso público, eu me esforcei. Sim, você se esforçou, todo mundo se esforçou também, você se esforçou e conquistou. Por quê? Porque você foi melhor do que aqueles tantos mil que fizeram o concurso com você? Ou porque foi bondade de Deus com você? Pastor Marcos conta a história dele aqui, toda semana praticamente ele conta a história de que ele só veio saber depois, já no final de tudo, no final da carreira, né? Que não era de forma alguma para ter sido aprovado naquele concurso em que ele trabalhou a vida toda, porque ele tinha uma condição de saúde que passou em brancas nuvens. Você não pode dizer assim: passei porque eu sou muito bom, sou o melhor aptidão física. Não, dá glória a Deus. E quantas coisas Deus faz por nós, meus irmãos, que a gente nem sabe, livramentos que o Senhor nos dá, bênçãos que o Senhor não permite, que bênçãos que eu digo aos nossos olhos, né? Que nós olhamos e desejamos dizendo: eu quero isso aqui, e você nunca alcança. Por quê? Porque é livramento de Deus. Deus sabe que aquilo não é para você. Eu vivo contando aqui que eu era daqueles que ficavam orando, aquela paixão do momento, né? Botava o olho na menininha, falava: Senhor, eu quero namorar a Beltraninha, que tal, hein? Prometo para o Senhor, ó, se namorar a fulaninha vai ser bênção. Na outra semana, pensando bem, a fulaninha não era tão legal, mas a Beltraninha, agora eu entendi, não era o plano de Deus, aquela lá, era essa aqui. Às vezes na mesma semana, não vai rolar não, mas a outra aqui, olha só como era volúvel, né? Como nós somos volúveis. E você começa, né, a mudar o vento, a orientação. Você não tem orientação, o vento vai jogando você para um lado, vai jogando você para o outro. Mas o Senhor sabia, ele dizia: ó, não, meu filho, fica quieto, fica na tua, e na hora certa vai aparecer para você a mulher da sua vida. E está lá a mulher da minha vida. É assim que as coisas acontecem com a gente. A gente precisa estar pronto para receber as bênçãos. A gente precisa estar pronto para ouvir a voz de Deus, qual é o plano dele para nós. Precisamos agir? Precisamos. Quem quer passar de ano precisa estudar. Quem quer passar em concurso público precisa estudar. Quem quer ler a Bíblia toda em um período de um ano precisa sentar e ler. Quem quer evoluir, quem quer empreender, precisa procurar entender como é que funcionam as coisas. Quem quer se formar em alguma coisa, não, eu preciso, vou fazer um curso de mecânica de automóveis. O que você vai fazer? Vai ficar no YouTube vendo vídeo de conserto de automóvel? Ou você vai fazer um curso de mecânica de automóvel? Você vai fazer um curso. Ah, eu quero fazer uma faculdade. E aí, vai fazer a faculdade? Ah, não sei, o tempo está chuvoso. Ou não, é verão, está muito sol, eu vou para a praia, depois eu vejo esse negócio da faculdade. Se você quer conquistar alguma coisa, meu irmão, quer conquistar alguma coisa, minha irmã, cai para dentro, vai adiante, mas saiba que em todas essas coisas,
o Senhor tem que estar sempre em primeiro lugar. Não aconteça de você e eu termos alguma conquista e ao conquistarmos, dizermos: a força do meu braço fez com que eu conseguisse conquistar, passasse nesse concurso, passasse de ano, conseguisse esse emprego, ou conseguisse abrir o meu negócio próprio. Tudo isso que vem para as nossas mãos é bênção do Senhor. Porque, meu irmão, minha irmã, o que vai ser de você se faltar 5 minutos de respiração na tua vida? Pois é, nós não somos nada. Nós não devemos ficar enchendo a nossa própria bola. Nós devemos nos voltar, se é para engrandecermos alguém, que seja o nome do Senhor. Se é para agradecermos alguém, que seja ao Senhor. Davi dá uma lição aqui a partir do verso 11, fenomenal, que eu quero conversar sobre ela com vocês. Quando ele começa a ensinar, bota na tela, por favor, Tamara, o verso 11. Ele bota lá: venham meus filhos e ouçam-me, eu os ensinarei a temer ao Senhor. Ele vai nos ensinar sobre como temer ao Senhor e como reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, naquilo de bom que conquistamos, sabendo que foi o Senhor e não nós, e naquilo que de repente é sufoco, mas que é com a permissão e debaixo da proteção de Deus. Verso 12: quem deseja ter uma vida longa e próspera? Todos nós. Até quem assistia, né, pastor Marcos, Jornada nas Estrelas, sabe, vida longa e prosperidade. Você sabia que é um sinal hebraico, é da letra Shin, né? Eu sabia disso também. O ator inventou a partir do Shin. Isso aqui o pessoal faz lá na sinagoga, ele falou. Mas enfim, vida longa e próspera. Quem quer ter vida longa e próspera? Algumas coisas que nós podemos e devemos fazer para fazer com que a nossa vida seja de verdade longa e próspera. Primeira coisa: refreie a língua de falar maldades e a boca, os lábios, né, de dizerem mentiras. Todo dia eu e você temos tentações de dizermos maldades e de falarmos e espalharmos mentiras. Mentira não. Agora mentira já é uma coisa que está fora de moda. Agora é fake news. Não é isso? A filosofia atual já diz que estamos na era da pós-verdade. Gente, o que é pós-verdade senão mentira? Não é isso? Então nós temos que ter muito cuidado, que às vezes nós espalhamos fake news, nós espalhamos mentiras, sem verificar se de fato estamos passando adiante uma informação verdadeira. E nós somos chamados a falar maldades todos os dias. Tem um livro até, que eu li na juventude, do pastor Jorge Linhares, que fala sobre malícia. Interessante, um livrinho fininho, pequenininho, muito bom para os jovens, muito bom para os adolescentes, que ele vai comentar o básico do básico, e vai dizer: irmão, de onde você acha que vem a palavra malícia? Vem de mal. E como é que o crente pode falar palavras maliciosas? Quando a gente pensa em malícia, né, aquela coisa do namorado no ouvidinho da namorada, isso é malícia. Isso é com uma intenção maliciosa, isso é mal. Então a gente tem que se segurar. Às vezes é a malícia contra um colega de trabalho, contra o seu chefe. A malícia contra um parente seu. Temos que ter cuidado, policiar a nossa boca. Há um outro salmo que o salmista vai dizer o seguinte: pede ao Senhor: Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios. E nem preciso falar de Tiago, capítulo 3, que nós há pouco tempo ainda tratamos dele aqui, né? Todo homem, para o homem ser perfeito, ele tem que aprender a controlar a sua língua. Ele vai dizer que a língua é um pequeno membro, mas um pequeno fogo pode queimar todo um bosque. Cuidado com a língua. Primeira coisa, cuidado com a língua. Davi mostra esse cuidado com a língua, porque ele, ao invés de
falar que ele mesmo era muito bom, muito esperto, muito malandro, muito inteligente, escapou do rei de Gate, ele está entregando ao Senhor. Senhor, a vitória veio do Senhor e eu quero entregar então a glória dessa vitória ao Senhor. Cuidado com a boca. Já dizia o cântico, né, das crianças, cuidado, boquinha, o que fala. Primeira lição é essa. A segunda lição, afaste-se do mal e faça o bem. Isso é interessante, porque pode parecer a mesma coisa, mas são duas coisas complementares. Uma coisa é você se afastar do mal, ativamente, você se afastar do mal. Mas se afastar do mal pode não ser suficiente. Porque você, digamos, você está lá no seu ambiente de trabalho, e tem aquela rodinha dos escarnecedores ali, de gente que apronta, que só sabe conversar, que aprontou no fim de semana, que saiu com uma, com duas, com três no fim de semana, ou que deu um golpezinho, conseguiu ganhar um a mais ali no trabalho, ainda ensinando para os outros como é que faz. Parece que tem disso por aí, eu ouço falar, mas sempre tem uma curriola que pratica o erro. Então a Bíblia nos chama, primeiro, a nos afastar. Se afasta do mal. Mas além de se afastar do mal, você precisa fazer o bem. Se afastar do mal é só metade do caminho. A palavra nos diz que nós devemos fazer o bem. Por quê, pastor? Porque nós somos filhos de Deus, inculpáveis em meio a uma geração perversa e incrédula. E se nós não fizermos o bem, com quem o mundo vai aprender o bem de Deus? Eu pergunto aos irmãos. Nós somos sal, nós somos luz, portanto nós precisamos fazer o bem. Afaste-se do mal. E quando você tiver que fazer alguma coisa, ao invés de replicar, de copiar aquele que está fazendo o mal, faça você o bem. Quantos estão entendendo? Esse é o nosso caminho. É um caminho que Davi disse, que é o caminho para uma vida longa e para uma vida próspera. E vai além. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Ah não, pastor, agora está demais. Pastor, você não conhece o meu chefe. Aquilo ali é um enviado de Satanás. É um cão do Egito. Eu sei que tem. Eu sei que tem. E tem gente que parece que o Satanás está no ouvido dele. Perturba lá o crente. Perturba lá, vai lá. Puxa o tapete, isso, puxa mais. Parece que tem ou não parece? Parece, sempre tem. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos buscar a paz. Busque a paz. Eu tinha uma colega de trabalho, no meu primeiro estágio na área de direito, trabalhava num sindicato. E eu tinha uma colega de trabalho lá que era secretária. E todo mundo sabe que secretária manda pra caramba. Aquela secretária não ia com a minha cara, mas ela não me suportava. E eu não tinha o mesmo sentimento por ela. E eu orava ao Senhor, Senhor, me ajuda a ganhar o coração dessa mulher. Porque senão ela me prejudica. É fácil para ela me prejudicar. Ela é funcionária, eu sou estagiário, ela é secretária, está pertinho da diretoria. Para ela me botar para rodar é um pulo. E eu estou aqui me esforçando tanto, carregando o processo para lá, carregando o processo para cá. Meu pai, me ajuda a me dar uma estratégia. E Deus me deu a estratégia para ganhar o coração daquela mulher. Com a graça de Deus, quando eu saí de lá, ela estava minha amiga. Por quê? Porque eu sou muito inteligente, muito malandro? Não, porque eu pedi a Deus, Senhor, abre essa porta para mim. Abre o coração dessa criatura, me ajuda a conseguir chegar lá. Exatamente isso que está aqui. O que é que eu fiz? Primeiro, busquei a paz.
mesmo quando ela me respondia atravessado, quando ela me destratava, eu não respondia na mesma moeda. Isso é buscar a paz. E esforce-se para mantê-la. Eu não queria só manter uma paz, a paz do evitar o conflito. Eu queria fazer de fato paz com aquela moça. E me esforcei para mantê-la. Mas o meu esforço não foi o esforço do Felipe. Tudo que nós fazemos na nossa vida, meus irmãos, olha para cá agora. Ela, estamos no mesmo patamar, sim ou não? Segredo da vitória para você que quer buscar a paz e mantê-la. Você não vai lidar diretamente com a pessoa. O teu olhar tem que ir até o céu. A tua busca tem que ir até o céu. Passa pelo Senhor. Pensa no Senhor como um satélite que vai repetir o sinal. Passa por Ele e vai até ela. Assim você busca a paz e assim você consegue conquistar a paz. Assim você, passando pelo satélite, do meu exemplo aqui, passando pelo céu, você consegue fazer a paz. O que foi que o Senhor Jesus falou que a gente deve fazer, né? Quando nós tivermos inimigos, Ele falou que nós devemos fazer o que pelos inimigos? Orar. Mas não é exatamente essa a dinâmica? Porque se formos deixar pelo nosso jeito de ser, pela nossa mentalidade, pelo que vemos humanamente, nós vamos cair para dentro. Nós vamos responder mal. Se me responder mal, eu respondo pior. É assim ou não é? Se vier para cima de mim, eu vou também. Já me deu motivo. Eu não sei como, pastor. Não sei como. Tem a turma aí, tem crente que gosta de rodar baiana. Como é isso? Eu não sei. Só sei que foi assim. Mas o Senhor Jesus falou: orai pelos vossos inimigos, pelos que os perseguem. Então o caminho é esse: vai ao céu e deixa que o céu trabalhe para você. Deixa que o Senhor trabalhe no coração. Você não pode trabalhar no coração da pessoa, do teu desafeto, mas o Senhor pode. E Ele não está trabalhando só no coração do teu desafeto, Ele está trabalhando no teu coração para tirar essa raiz de amargura. A raiz de amargura não pode ter lugar no nosso coração. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Como vou me esforçar para ter a paz? Em oração. Em oração. Davi até buscou a paz lá com o rei de Gate. A estratégia dele foi se fingir de doido. Funcionou. Ele não foi perseguido e ele reconheceu que aquilo ali veio de Deus. Deus deu para ele o livramento. E você pode estar certo de uma coisa. Verso 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para os seus clamores. Senhor, eu estou sendo injustiçado. Faz justiça à minha causa. Isso é um pedido legítimo. Senhor, faz justiça à minha causa. Esmaga esse meu inimigo. Esse é um pedido legítimo? Foi isso que Jesus disse para fazer? Me parece que não. Então, tira o pé do acelerador. Pensa direitinho, ora ao Senhor, porque enquanto Deus está trabalhando no coração daquele que pratica a injustiça para com você, os olhos do Senhor estão sobre você, estão sobre os justos. Para quê? Abertos os seus ouvidos para os seus clamores. Ele está trabalhando no coração do seu desafeto, está trabalhando também no teu coração. Uma outra coisa interessante é que Davi falou sobre quebrantamento, 2 vezes, se você reparou. Verso 2: somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Davi está mostrando um coração verdadeiramente quebrantado e humilde, ao colocar a vitória, dar a vitória a quem merece. A vitória não foi dele, não foi da sua inteligência, da sua malandragem, a vitória foi
do Senhor que deu o livramento. E depois ele volta lá no versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata o oprimido de espírito. Pode crer, meu irmão, pode crer, minha irmã, a solução para a tua vida não é o remédio antidepressivo, não é. Na outra semana eu tive uma conversa com uma pessoa que ela dizia assim: pastor, faz gabinete? Falei, faço. E ela está nova no Evangelho, e ela me perguntava assim: gabinete é quase uma terapia, né? Falei, não é. Não é terapia. Não é terapia? Não é. Sabe por quê? A terapia, ela vem do humanismo, a terapia é humanista. A terapia tem uma base supostamente científica, mas que é completamente humanista. E como a terapia é uma coisa de base humanista, ela só te dá respostas humanistas, do homem para o homem. Por isso, o terapeuta não vai, principalmente o junguiano, ele não vai te dizer, você tem um problema claro, você tem um problema nítido, e ele não vai dizer para você assim, olha, você tem que tomar essa postura, você tem que mudar isso na tua vida, você tem que tomar essa decisão, você tem que dizer a seu marido que você errou com ele, pedir perdão, você tem que virar para o seu pai e dizer que perdoa por tudo que ele te aprontou. Ele não vai fazer isso não. Mas eu vou. Porque o que a gente pratica é aconselhamento bíblico. Foi isso que eu expliquei para ela. Eu disse, não, minha irmã, o que eu vou dizer para a pessoa é, a Bíblia diz isso, e você faz muito bem em seguir. Agora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Anda no caminho do Senhor. O aconselhamento bíblico, ele é direto. Ele é claro, ele dá uma direção, porque nós temos um norte. O norte é a Bíblia. A Bíblia não tem conversinha de, se você quiser faz isso, se você achar que está bom, se isso te faz feliz. Isso é conversa de psicólogo. Isso aí é filosofia, isso aí é humanismo, isso aí é terapia. Bíblia não é terapia, vida cristã não é terapia. Vida cristã é ou obedece ao Senhor, ou anda conforme a vontade de Deus, ou não está conforme a vontade de Deus. Não dá para confundir terapia, psicologia com aconselhamento, com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é bem clara, o Senhor está bem perto dos que têm o coração quebrantado, e Ele resgata os oprimidos, de espírito oprimido. O que o psicólogo, o psiquiatra vai te fazer é aumentar a tua dose de remédio, ou te dar um remédio, e botar você num remédio que depois, para sair dele, você vai ter que desmamar. Ele vai te dopar, ele vai conversar e vai sempre apontar para você. Você tem que dar as soluções, você tem que ver o que te faz feliz. Ah, pastor, hoje... Pastor não, o doutor, eu não sei, eu ando me sentindo meio estranho. Acho que eu estou com uma disforia de gênero. Está com disforia de gênero? É. Então você acha que você é o quê? Não sei. Eu estou me sentindo hoje um leão da montanha. Eu acho que eu vou morar no alto da montanha e vou começar a rosnar, igual uma pantera. E o psicólogo vai dizer, bom, se é isso que você sente, se é isso que você, que vai te fazer feliz, que vai te completar, de repente faz parte da tua caminhada, por que não? Vai ser leão da montanha. Na semana que vem você volta e não, porque agora eu decidi que eu sou um cabide. Um cabide? Mas é um cabide de metal ou um cabide de madeira? Não, eu sou um cabide muito especial, um cabide de madeira, que ainda por cima afasta as traças do armário. Olha, é um papel muito especial. Então, faz o seguinte, experimenta ser o cabide. Como é a vida de um cabide? Qualquer pessoa normal vai dizer, fala sério. Não é verdade? Mas é assim que o mundo está hoje. É assim que as pessoas estão hoje. O sujeito chega lá no consultório, não, eu sou homem, mas eu nasci no corpo errado, eu sou a mulher. Então vai ser a mulher, rapaz. Tá esperando, quer dizer, moça, está esperando o quê? É desse jeito. Não, meus irmãos,
Nós precisamos ter uma base. A Bíblia nos diz sim, sim, não, não. A Bíblia nos diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Está com o coração quebrantado, está com o coração magoado, se humilha diante do Senhor, coloca diante do Senhor, ou como diz o hino, entrega a Ele teu amanhã. Coloca tudo diante do Senhor e Ele vai trabalhar. A palavra de Deus nos disse nessa noite tudo o que nós precisamos saber sobre como viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que vai nos levar à longevidade, viver longos dias, a ter prosperidade. Reparou que aqui não diz que para ser próspero tem que trazer a oferta aqui na frente agora, no desafio? Tem igreja por aí pregando isso. Traz aqui agora! Traz agora 10 mil aqui na frente que você vai prosperar. Mentira. Mentira. Não está na Bíblia isso, a Bíblia não diz isso. Jesus nunca falou, vai lá, queima tudo na fogueira santa que vai dar bom para você. Mentira. Em nome de Jesus, não caia nessas conversas. Nós precisamos entender com Davi. Nós precisamos aprender a olhar para Deus e saber que dele é que vem as vitórias, que dele é que vem tudo de bom, que quando estivermos com o nosso coração quebrantado, humilde, contrito, aí é que o Senhor está perto de nós, meus irmãos, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Faça como Davi, entrega em gratidão ao Senhor todas as tuas vitórias. Entrega em oração ao Senhor todas as tuas lutas, as tuas dificuldades, não só as lutas da vida, mas também as pessoas difíceis da vida. Entrega e deixa que Deus vai cuidar. Amém? Nosso Deus, complementa essa palavra nos corações de cada um de nós nessa noite. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.